Imagine uma empresa como um organismo vivo. Nessa empresa nós temos pessoas, receita de vendas, produtos ou serviços, as mais variadas despesas como água, luz, folha de pagamento, despesas com a estrutura. Então, as mais variadas despesas dentro dessa empresa, desse negócio. Imaginem agora o que controla todo esse patrimônio, toda essa gestão. Por trás disso, você tem o profissional da contabilidade. Isso não quer dizer que um contador vai atuar somente dentro das empresas. São diversas áreas de atuação da contabilidade. Podemos ser controladores, auditores, peritos contábeis, podemos estar empreendendo na área contábil também, consultores e analistas desempenhando funções de gestão dentro das empresas. Olha o know-how aí que vocês têm de conhecimento e de atuação. Falamos muito sobre a parte privada. Agora imaginem também esse profissional inserido na parte pública. Os vários concursos públicos trazem todo o conhecimento da matriz curricular da contabilidade. Então são várias oportunidades de desempenhar funções públicas, como, por exemplo, auditores fiscais da Receita Federal, auditores do INSS, entre outros concursos que são direcionados à nossa área da contabilidade. Certo, agora que vocês entenderam de forma simplificada a atuação de um contador, porque são vários os contextos que ele pode atuar, nós vamos falar sobre o diferencial da FMB do curso de Ciências Contábeis. Dentro do curso de Ciências Contábeis da FMB, nós temos disciplinas voltadas a aliar teoria à prática contábil. Uma dessas é o nosso NAF, o nosso Núcleo de Apoio Contábil Fiscal. Nele, esse aluno ele vai ter a oportunidade de fazer treinamentos com Receita Federal, estados e municípios, aprendendo a teoria e levando para atendimento na prática à comunidade. Outra disciplina é o nosso Sistema Público de Escrituração Digital. Esse aluno ele aprende na prática a fazer toda a escrituração cobrada a nível governamental. O contador precisa em sua área. Além das disciplinas que nós trouxemos aqui para vocês, temos disciplinas como contabilidade tributária, micro e macroeconomia, empreendedorismo, que vão auxiliar esse contador a entender o universo das pequenas, médias e grandes empresas, projetando esse contador não só para atender a região do Maciço de Baturité, mas atender o Brasil como um todo. Então, se você pretende ser esse contador consultivo, estratégico, um gestor tributário ou até voltado para concursos públicos, a FMB tem todas as ferramentas para atender essa sua necessidade. Estamos te esperando. FMB, seu sonho ao seu alcance. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a mais um podcast Pensando Teologicamente. Sou o pastor Edilson Castro e tenho aqui que agradecer a Deus pela sua presença, por mais esse momento em que Deus nos concede de estarmos falando sobre assuntos pertinentes à teologia. E como de costume, né, antes de começar qualquer assunto, eu convido você para estar orando comigo. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, a Ti, Senhor, seja dado toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, Deus, por mais esse momento em que Tu nos concede. Dai-nos, Senhor, a Tua direção, dai-nos, Senhor, a Tua sabedoria, e que tudo que seja feito aqui, Senhor, seja feito para a honra e a glória do Teu santo nome, ó Pai. Abençoe todos aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, nesse momento. Visita-os onde ele estiver. Traz a Tua paz, traz a Tua proteção. E assim, Deus, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pensando teologicamente, hoje com o tema Pentateuco, e estou aqui convidado aqui, é o nosso querido pastor Francisco Pérez. Amém. Né? Francisco Pérez, pastor Francisco Pérez, me fale quem é você para o nosso público. Pastor Edilson, é uma satisfação estar aqui com você, participar aqui do Pensando Teologicamente. Eu sou bispo da Igreja de Deus no Brasil. Eu costumo dizer que é a Igreja de Deus verdadeira. Porque é a igreja do Pai, né? Não, porque é a igreja do Pai, né? A igreja de Deus, né? Do Filho, mas o Filho também é importante. E sou diretor do seminário da Igreja de Deus e professor de teologia, além do CID, STPC, FMB. Estamos aqui para falar sobre
esses 5 primeiros livros da Bíblia que são tão importantes para a nossa fé cristã e nosso crescimento na graça. É uma disciplina introdutória do curso de teologia, né, pastor? E a gente faz questão de trazer também essa reflexão de uma forma bem descontraída para poder aprender um pouco mais. Então, a gente vai começar logo com a própria definição do que é o Pentateuco. Né? Eu sei que muitos aqui já devem estar sabendo, mas vamos lá. O que é o Pentateuco, quais os livros, e vamos iniciar por aí. Muitos já são estudantes de teologia e conhecem, né, essa divisão da Bíblia que nós temos do Antigo Testamento. Ela tem origem na versão grega, conhecida como Septuaginta, a versão dos 70, tradução que foi feita ali 3 séculos antes de Cristo, tradução do hebraico original para o grego, o grego antigo. E Pentateuco tem essa origem, o nome. Penta é 5, Brasil 5 vezes campeão, pentacampeão, e teuco significa livro. 5 livros. 5 livros, ou 5 rolos. É esse o significado de Pentateuco. Você falou aí que o Pentateuco tem origem no grego, né? Como é que os judeus, então, vão chamar o Pentateuco, já que os judeus é mais a questão hebraico? Os judeus, eles chamam o Pentateuco de Torá, ou os 5. Eles se referem ao Pentateuco dessa maneira. A nossa divisão do Antigo Testamento é em 4 partes: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Os judeus fazem uma divisão em 3 partes, uma divisão tríplice. Eles chamam de Tanar, que é o Torá, Nevilim e Ketuvim. É essa divisão que os judeus fazem do Antigo Testamento. Então, os 5 livros eles chamam ou de Torá, a lei, ou chamam de os 5. Simplesmente dizem os 5. Existe alguma diferença do Torá judeu para o Pentateuco que nós estamos falando aqui? Não. É toda a mesma escritura, a mesma coisa? São os mesmos livros. Ninguém acrescentou nada. É o mesmo texto, não há variação textual, são os mesmos livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, ordem. Números e Deuteronômio. Na mesma ordem, segue essa mesma ordem que nós temos nas nossas traduções. E quem foi que escreveu o Pentateuco, pastor? Quem escreveu o Pentateuco? Essa é a pergunta que todo mundo já quer saber, né? Foram quantos autores mesmo? Tem mais de 5? Como é que é isso? São 5 autores para cada livro? Não, como é que é? não acredito assim. Tem uma teoria modernista, começa essa teoria a surgir no século XVII, com Baruch Spinoza, e ela vamos dizer, ela é terminada, essa teoria, chamada teoria documentária, no século XIX, no finalzinho do século XIX, com um estudioso chamado Julius Wellhausen, 1895. Ele propôs a teoria documentária, que o Pentateuco é resultado de edição, compilação, feita por vários editores, muito depois de Moisés. Então, não teria sido Moisés o autor do Pentateuco, mas é resultado, uma compilação de vários documentos, que são conhecidos como JEPD. J de jovista, E de eloísta, P de sacerdotal. O P aí de sacerdotal, o nosso é o S, é porque vem do inglês, Priestley, sacerdotal, o significado da palavra em inglês, e D de deuteronômico. Então, essa teoria, ela é definida, ela é aprontada por esse autor modernista, né? Teologia, podemos dizer, modernista, progressista. Hoje, muitas faculdades e universidades seguem essa teoria JEPD, embora com algumas variações, algumas modificações, mas nós acreditamos, eu sigo a tradição judaico-cristã, que realmente foi Moisés o autor do Pentateuco, e não uma edição, compilação de vários documentos, a maioria deles escritos no período de Esdras, lá para o período depois do cativeiro babilônico. Então, afirmando isso, nós estaríamos negando outras doutrinas importantes da Bíblia,
como a inspiração das Escrituras. O próprio Jesus, ele afirmou que Moisés escreveu. Tem um texto conhecido lá em João que Jesus diz assim, ó, se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. O apóstolo Paulo diz que os livros foram escritos por Moisés, então nós acreditamos que foi Moisés o autor do Pentateuco e não editores posteriores, compiladores posteriores, e depois esses documentos foram reunidos, foram compilados para surgir o Pentateuco. Nós não acreditamos nisso. Mas você não acha estranho? Você vai lá no livro de Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 34, versículo 10, que diz que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. É Moisés falando dele mesmo, ele se autodeclarando como o profeta tal. Não é estranho o escritor se referenciar a si mesmo e dar essa eloquência? Então, rapaz, não tem melhor do que eu, não. Né? Será que não é por conta de algumas passagens, a mesma coisa também, o relato de Moisés, né, com relação à sua morte? Né? E como é que você vai entender essa questão aí? Essa parte, sim, pode ter sido uma edição. É bem diferente, algum autor, o próprio Josué, ou um autor posterior, inclui essa parte, contando essa parte final da vida de Moisés. Por certo. Moisés ser o principal personagem, né? E achou-se por bem. Então você acredita que aqui, nesse caso aqui, não foi Moisés? Não. Mas então, a boa parte. O restante, sim, dos livros, sim. Moisés, ele tem o gênio, o intelecto, ele é um homem que recebe as revelações da parte de Deus, ele se serve da tradição oral e da tradição escrita deixada pelo seu povo. Então, Moisés é o autor mais qualificado, além do peso da tradição judaico-cristã. Então, essa teoria, JEPD, ela, de maneira nenhuma, ela é conclusiva e chega a lançar em descrédito a autoria tradicional das escrituras do Pentateuco, no caso, não acredito. Eu quero mandar aqui um abraço, né? Já estamos aqui com nossos internautas aqui, deixa eu falar aqui, o Rômulo Thaleson conosco, olha o grande pastor também, Jonatas, inclusive, pessoal, já vou fazendo aqui uma menção aqui, próxima terça-feira, eu já combinei com o pastor Jonatas, baseando-se aqui já nessa preliminar do Pentateuco, eu vou trazer o pastor Jonatas, ele que é um estudioso também do hebraico, e eu vou trazer as práticas judaizantes dentro do cristianismo. E eu quero que ele me explique isso daí, já que ele estudou lá em Israel, né? Um abraço daí, né? Ele está aqui conosco aqui, ele vai ser o nosso próximo convidado. Também está conosco aqui na live aqui, aqui dando aqui o nosso internauta, é o rapaz que abandonou hoje, o reverendo Edilson Castro, pastor Wagner, não está aqui conosco, mas está aqui no grupo aqui. Um abraço, pastor Wagner também, né? Jocicleide, bispo deve ser Zé Roberto, né? Bispo Zé Roberto, é o supervisor da Igreja de Deus no estado do Ceará. Olha aí, no nível satisfação, aqui. Bispo. Jorge está conosco também, Cleidson, quem mais está aqui? Ezequias, está com gente aqui. E, enfim, muita gente aqui. Quero agradecer aí a presença, né, de vocês aqui conosco aqui. E vamos para frente, né? Qual a importância, pastor, do livro do Pentateuco para nós cristãos? Porque muitos livros do Antigo Testamento, a gente vai aprendendo e parece que as coisas vão ficando lá para trás, no Antigo Testamento, e a gente foca muito no Novo. Qual a importância do livro Pentateuco para nós cristãos na atualidade? O que é que você poderia dizer sobre isso? Primeiramente, o Pentateuco, eles são os primeiros livros da Bíblia, e sem eles nós não compreenderíamos o restante das Escrituras. A verdade é essa. Sem o livro do Gênesis, por exemplo, nós não teríamos ideia acerca da criação, da queda, a eleição. Deus elege Abraão, chama o chamado de Abraão para dar origem à descendência prometida. Nós não teríamos ideia a razão do pecado. Como surgiu o pecado na humanidade? No livro de Êxodo, nós temos ali a apresentação
da redenção divina, como Deus resgatou o seu povo do cativeiro egípcio e levou para a terra prometida. Nós não saberíamos o princípio, a gênesis do povo judeu, do povo hebreu. E as grandes doutrinas no Novo Testamento, elas encontram o seu germe, encontram ali o seu início nesses primeiros livros. Então, a importância é uma importância, posso dizer, cósmica. Nós temos ali a narrativa do princípio da criação, a importância histórica, como já citei, a história do povo de Deus, a história de Israel, a história das nações, a importância étnica. Nós temos no capítulo 10 do livro de Gênesis a dispersão das nações, Sem, Cã e Jafé, o surgimento dos povos, das várias etnias que mais tarde vão formar as nações que nós vemos hoje. A importância religiosa. O Pentateuco, a importância religiosa é muito grande. Nós temos as doutrinas fundamentais da fé cristã no seu embrião, nos primeiros livros das Escrituras. Então, o Pentateuco, a importância para todo estudante da Bíblia, para todo crente em Jesus, é muito grande. É como os evangelhos. Sem os evangelhos, nós não entenderíamos nada a respeito da obra salvadora de Jesus. Sem o Pentateuco, nós não entenderíamos o restante da Bíblia. A Bíblia é um todo homogêneo. A Bíblia é um texto que todas as suas partes formam um todo completo. Não dá para tirar um livro da Bíblia e termos uma escritura completa. Então, sem o Pentateuco, nós não teríamos uma compreensão plena, o sentido claro a respeito das Escrituras Sagradas. O livro Pentateuco, então, se dividido aí como em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números e Gênesis. Dentro disso, vamos falar agora um pouco sobre o livro da lei, né? Vamos falar um pouco sobre essas questões das leis, leis judaicas, né? Entende que são leis judaicas, né? Como é que podemos entender hoje, na atualidade, essa questão da lei que foi implantada, segundo a tradição, como você falou, através das escritas de Moisés, né? Que foi levada ali para o povo de Deus, e Moisés tem, então, essa revelação de Deus sobre essa lei. Como é que eu posso entender essa lei diante do que já existia na própria época? Porque se você observar um pouco das normas colocadas, né, você vai ver muita coincidência, por exemplo, com a lei de Italião, lei do Código de Hammurabi, né? Como essas leis entenderíamos realmente como um efeito sobrenatural de Deus ou uma tendência do que já existia anteriormente? Não sei se eu estou sendo claro aqui na minha observação. Porque tem muitos escritores que vão tentar tirar esse lado sobrenatural, né, e colocar como algo normal, porque já existia nesse momento alguma coisa já ligado, né, algumas normas dentro da sociedade. E Moisés, então, ele pode ter se alimentado disso, inclusive do que ele já estudou no Egito, né? E traz isso, não como uma forma sobrenatural, mas sim de acordo com o que ele já viu, essa legislação já ter muito parecida com o que o povo egípcio já colocava naquele tempo. Como é que você pode entender isso aí? Perfeito. Por isso que eu falei anteriormente que Moisés é a pessoa mais capacitada. Ele tinha um conhecimento de lei, tinha conhecimento das ciências do Egito, ele utilizou todo esse cabedal, toda essa bagagem para ser o líder de Israel no deserto, para ser o chefe também militar, o chefe político, e a capacidade dada por Deus. Nós não podemos tirar a revelação direta de Deus a Moisés. Eu falei no início que Moisés utiliza 3 fontes para a escrita do Pentateuco. Eu acredito assim. Primeiro é a fonte oral, a transmissão oral de pais para filhos. Os filhos contavam essas histórias e certamente essas histórias chegam até Moisés. Como é que Moisés escreveu o Pentateuco? Se ele nasce no capítulo 2 do livro de Êxodo. Como é que ele escreveu o livro de Gênesis, na verdade? Como ele escreve o livro de Gênesis,
se ele não Tradição viveu, oral. viveu nesse período. Acredito que ele se vale de uma tradição oral, já existente, de uma tradição escrita. O hebraico, pelo menos 3 formas, eu saberia dizer: o hebraico fenício, o hebraico, tem um hebraico siríaco, já existia um hebraico antigo, uma forma antiga de hebraico. E outras línguas antigas remontam pelo menos a 2.200 anos antes de Cristo. Então, no período de Abraão, já se tinha conhecimento da forma escrita. Então, Moisés, ele se utiliza da tradição oral, da fonte escrita e da revelação direta. Muito do que nós encontramos no livro de Levítico no grego, os nomes gregos, né, é Leuíticos. No português ficou Levíticos. Então, o livro de Levítico trata de um código sacerdotal. São instruções para os sacerdotes, como eles deveriam proceder na liturgia, no culto, no templo, os sacrifícios. Então, é um código especificamente para os sacerdotes. Então, eu vejo que Moisés, é claro, ele pode ter adaptado aquilo que o que nós temos em Êxodo capítulo 20 é um resumo da lei. O Decálogo é um resumo da lei, é essa lei que Deus entrega a Moisés. Nós temos um resumo da lei, os 10 mandamentos. E a lei depois vai ser desenvolvida, vai ser trabalhada, Moisés, com a revelação dada por Deus, para a vida do povo em sociedade. Quando eles se estabeleceram em Canaã, ou preparando-se para o estabelecimento em Canaã, Moisés, ele entrega todo esse código legal para que eles vivessem uma vida em sociedade. Daí nós temos o livro de Deuteronômio, que significa segunda lei. Levítico, nós encontramos parte da lei, principalmente a recomendação, a instrução de Deus, como deveria ser o culto, a preparação para se apresentarem diante de Deus, tanto os sacerdotes quanto o povo. No livro de Êxodo, nós temos também parte da lei, nós temos ali o mais importante capítulo, é o capítulo 20, sobre a lei, e nós temos Deuteronômio, que é um ajuste, uma preparação, é um desenvolvimento da lei entregue ao povo já como nação. Porque não há nação sem uma língua, ele já tinha uma língua, não há nação sem um território, uma área geográfica. No deserto, eles não eram um povo, eles não eram uma nação, eles eram um povo. Quando eles chegam em Canaã, se torna ali uma nação. E uma lei. Toda nação tem uma língua, tem uma lei, um código legal e tem um território. Perfeito. Eu já estou começando a ver aqui algumas perguntas, pastor, e eu já vou fazer aqui uma pergunta vindo do pastor Wagner. Ele não está aqui presente aqui, mas já está começando a explicar, né? Como explicar que nos primeiros versículos a repetição, culto mais, em nome de Elohim para Deus, não seria um indício de que o autor copiou de uma fonte? Como eu falei, aquela teoria documentária que Julius Wellhausen ele fez os aprontes finais. A tese, dos argumentos é as variações dos nomes de Deus. Sim. Elohim, Javé. Gênesis, Javé, ou Jeová, seria aí um indício de vários documentos posteriores, autores, compiladores posteriores. Eu não acredito nessa eu não vejo força, porque nós mesmos utilizamos nomes diferentes para Deus. A Bíblia se refere a Deus como Elohim, Adonai, El Shaddai. A cada nova manifestação de Deus, revelação de Deus ao homem, é um novo nome. Atribui um novo nome. É um novo nome. Nós temos, quando Abraão se encontra com Melquisedeque, ele é El Shaddai. É o Deus, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, eu acredito. Isso. Ou Elohim. Então, os vários nomes de Deus
não significam necessariamente a existência de autores diferentes. Variação linguística também ocorre quando são tratados assuntos diferentes. Nós temos as epístolas paulinas, que alguns atribuem algumas epístolas que tradicionalmente são aceitas como paulinas, como não paulinas, porque há variações gramaticais, variações linguísticas, estilística. Não foi Paulo. Isso aí é resultado da alta crítica, um estudo que foi desenvolvido, começou na Europa, na Alemanha, chegou nos Estados Unidos no século XVIII, século XIX, e final do século XIX, início do século XX, já tinham negado a autoria tradicional do Pentateuco, das epístolas paulinas, a datação tradicional dos livros da Bíblia. Então, a alta crítica veio realmente para negar. Não veio para construir nada, veio apenas para rejeitar o que a igreja, em 16, 17 séculos, já afirmava. Aqui eu tenho o Valdemir, aqui, da Teologia Pentecostal Assembleiana. Um abraço, Valdemir. Dessa vez eu acertei, Pérez, porque eu travava o nome do Valdemir aqui, mas eu passei um bocado de tempo, Valdemir. E ele faz aqui uma pergunta, acredito que é muito dentro do que você já está falando aí. Ele pergunta: Reverendo Francisco Pérez, quais os ataques que os teólogos, entre aspas, que ele colocou, liberais, fazem contra o Pentateuco e como se defender desses ataques? Em parte, eu já respondi. Já respondendo aí, mas vamos lá. Mas é baseado normalmente no que você está falando mesmo, né? Que as variações dos nomes de Deus seria aí um indício ou um argumento contra a autoria tradicional, que não foi Moisés, mas o Pentateuco é um mosaico. Sim, eu já mosaico, várias partes, e não que foi Moisés. Como se defender? Estudando bons autores que afirmam que foi Moisés o autor do Pentateuco. Não dá para negar a autoria do Pentateuco, nós estaríamos negando vários autores que se referem ao Pentateuco usando uma perífrase. Eles chamam o Pentateuco de Moisés. Eles fazem uma divisão, muitos autores do Antigo Testamento, dupla do Antigo Testamento, chamando de Moisés e os profetas. Outras vezes nós encontramos autores do Antigo Testamento se referindo ao Antigo Testamento como a lei e os profetas. E o próprio Jesus se referindo ao Pentateuco como escritos de Moisés. Se nós rejeitamos a autoria de Moisés, não há uma abertura aí, abre-se um precedente para negar a autoria das epístolas paulinas, a autoria de outros livros, negar a inerrância da Bíblia, a inspiração, infalibilidade, a autoridade das Escrituras. Eu li uma vez um autor, quero me lembrar, estou tentando falar, tentando me lembrar o nome dele. Ele escreve um livro, inclusive esse livro é da editora Paulinas, né? Aí já que ele vai falar mais ou menos baseado nessa vertente de querer desacreditar, né, a questão do Moisés como autor. Ele vai dizer, por exemplo, na história de Abraão, né, que o chamado de Abraão, na realidade, não houve nada de sobrenatural, e que, na realidade, na época de Abraão, como já existia uma prática da comunidade nômade, era normal a pessoa sair de onde ele está e buscar outros locais para sobreviver, para viver. Então, se quer essa chamada de Deus, né? Sai da tua parentela, que eu vou te mostrar a terra que eu vou te entregar, né? Para todo o teu povo, nada mais é do que uma manifestação normal do que acontecia com aquele povo naquela época. Todo mundo vivia, já que todos eram nômades, né? Então, acho que é muito ligado... Essa é a ideia da autocrítica, né? Já chegam negando, então colocando tudo no plano do natural. Do natural, né? A Bíblia não tem sobrenatural. Não, tudo é normal. Milagres não existem. Existe não, né? O modernismo é exatamente isso. Né? A teologia liberal, no final do século XIX, início do século XX, muitas faculdades e universidades que anteriormente eram cristãs. Nós temos, em 1928, a Faculdade de Princeton, a famosa Faculdade de Princeton, de Benjamin Whitefield, de grandes teólogos, que caiu na mão dos liberais.
Então, os liberais, além de negar a autoria do Pentateuco, negam a autoria de diversas epístolas de Paulo, negam o sobrenatural, afirmam apenas as questões sobre a paternidade de Deus, os valores morais. Então, todo o resto é rejeitado, colocado de lado. Então, abre-se um precedente para negar toda a Bíblia. Então, eu não quero mais saber de Bíblia. Se a Bíblia é um livro comum, como qualquer outro livro. O apóstolo João faz aqui uma pergunta que eu não sei se é bem uma pergunta ou uma resposta, mas ele botou o Pentateuco com a revelação ou uma adaptação dos textos da época, né? Acho que está muito baseado naquilo também que eu tinha falado, né? Isso acredito que é uma revelação. É uma revelação, por completo. A revelação não rejeita as outras fontes que eu me referi. Fonte oral, revelação não vai anular também, porque de repente você tem uma revelação daquilo que já acontece, já está Nós ato, temos, né? Testemunhos oculares. Então, Sim. Muito que aconteceu, Moisés foi testemunha ocular. Uhum. João, Mateus, foram testemunhos oculares. O apóstolo Paulo escreve em Atos e ele foi testemunha ocular de muitos fatos, de muitos eventos que ocorreram. Isso deve ser entendido corretamente, porque revelação não significa simplesmente receber diretamente de Deus. Os autores da Bíblia, a inspiração ou revelação significa psicografia. Eles receberam ali, eles entraram em transe e começaram a redigir as escrituras. Só para poder complicar, ou talvez ajudar ou descomplicar, o Wagner está aqui, né? Como é que a gente poderia fazer a diferença de revelação, inspiração e iluminação? Revelação é Deus se dando a conhecer, mostrando a sua vontade aos homens. Inspiração, nós podemos dizer que é o registro escrito da revelação. Iluminação é a capacidade que Deus dá ao homem de compreensão das escrituras. Então, de forma resumida, seria isso. Esses três estão presentes no autor de Pentateuco. Excelente, é exatamente isso, pastor. Aí, pronto, vamos para frente. Olha aí, rapaz, que está conosco aqui o pastor Ney Wagner. Rapaz, Ney Wagner está no nível, né? Ney Wagner deixou o cearense, está na Paraíba. Está na Paraíba, né? Coisa boa, rapaz. Um abraço, pastor Ney Wagner. Um abraço para você aí, está conosco aqui, coisa boa, né? Deixa eu ver aqui quem está me perguntando aqui. Se Pentateuco é tão importante, por que a teologia moderna divide a doutrina cristã entre o tempo da lei e o tempo da graça? O tempo da lei e o tempo da graça. Não, toda Bíblia, eu falei, toda Bíblia ela é autoritativa e ela é suficiente para a fé cristã. Os judeus, eles aceitam como inspirados, soprados por Deus, Theopneustos, apenas o Antigo Testamento, apenas a Tanar. A Tanar, eles consideram inspirados. Os cristãos consideram tanto o Antigo quanto o Novo Testamento palavra de Deus. Tem uma parte da lei que não se aplica hoje aos cristãos, boa parte Jesus já cumpriu em seu ministério, Jesus cumpre a lei. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 10, eu acho que é o verso 4, o fim da lei é Cristo. Eu entendo ali que fim... Esse fim significa anula? Fim significa tanto o propósito da lei apontado para Cristo, como fim no sentido de ele completou boa parte do que nós encontramos na lei. Então, a hermenêutica, a doutrina da interpretação da Bíblia, vai nos ensinar isso. Nós temos que separar o que é aplicado na lei a Israel, o que na lei é permanente, é de caráter permanente. O decálogo não foi anulado. Eu acredito que nem mesmo o quarto mandamento é permanente? É permanente. E o guardar do sábado? Também, nós guardamos o sábado. Em Cristo, Jesus é o nosso Shabá. É um bom tema aqui para a discussão. Sim. É o nosso descanso. Jesus é o nosso descanso. Não seria o guardar o sábado da semana? Não, literalmente eu não acredito. Não. O sábado também é o dia do Senhor. Eu posso fazer desse meu sábado, qualquer dia da semana, ser meu sábado. O domingo, por exemplo. Ou a segunda? Ou a segunda.
Existe essa interpretação a respeito do Shabat. A lei, parte da lei, ela é permanente, ela tem caráter permanente, não apenas transitório. Algumas partes, sim, são transitórias. Isso aí é óbvio, né? Ok. Lembrando aí também, a irmã André está conosco. Erildo Monteiro, quais os objetivos principais do Pentateuco? Pergunta o Erildo Monteiro. Muito boa os pergunta. Principais. Assim, o que chama mais atenção é assim, isso aqui ninguém pode fugir. No livro de Gênesis, nós temos a revelação de Deus na criação. Deus mostrando a sua soberania na criação. No livro de Gênesis, a partir do capítulo 2, nós podemos dividir o livro de Gênesis em duas partes principais. História primitiva, capítulo 1 ao capítulo 11, e história patriarcal, capítulo 12 ao capítulo 50 do livro de Gênesis. Então, no livro de Gênesis é fácil entender que Deus quer revelar a sua soberania sobre a criação e sobre a eleição. Em Êxodo, Deus demonstra o seu poder. Deus demonstrando o seu poder na redenção e emancipação, libertação do povo de Israel do cativeiro. No livro de Levítico, Deus mostrando a sua santidade, convocando o povo para separar-se e adorá-lo, prestar o devido culto de forma que o agrade. No livro de Números, nós temos Deus direcionando o seu povo para cumprir as promessas que ele lhes havia feito. Deus é fiel. E no livro de Deuteronômio, mais instrução de Deus para o seu povo, já estabelecidos, promessa cumprida em Canaã. O Pentateuco, a importância dele é tremenda, é muito grande a importância do livro de Pentateuco. Inclusive, eu estou com os jovens na igreja, eu estou dando um estudo no Pentateuco. Não sei quanto tempo vai durar esse estudo. Eu ainda estou no capítulo 12 do livro de Gênesis. Dada a importância, os temas, os ensinos que nós encontramos no livro do Pentateuco. É muito grande. Show, pastor. Tem muitas perguntas aqui. Vamos mandando as perguntas aí, que nós vamos entrar agora no intervalozinho de 2 minutinhos, tá? Já estamos com 30 minutos aqui, passa rápido, né? Intervalo aí, equipe, voltamos já. Só vapt-vup, como dizia o chicanismo, né? Falar do curso de administração para mim é muito fácil, porque foi ele quem proporcionou tudo da minha carreira. Ou seja, é um curso que pode mudar a vida das pessoas. Esse curso de administração, você pode ser inserido no mercado de trabalho mais rápido. Por quê? Porque você aprende sobre gestão de pessoas, marketing, logística, financeiro, administração ambiental, hotelaria, que eu tanto amo, consultoria e dentre tantas outras possibilidades que o curso de administração dá. As empresas, sejam elas pequenas, médias, grandes, todas elas usam a administração, os princípios da administração, as ferramentas administrativas. Ou seja, quem domina a técnica, quem entende de administração, claro, com certeza vai ter mais possibilidades no mercado de trabalho. No curso de administração, você aprende desde cedo, logo no primeiro semestre, logo no início, você aprende a trabalhar o seu comportamento profissional, você consegue aprender o empreendedorismo, a logística, você aprende a usar ferramentas de gestão, de controles, todas as ferramentas que as empresas usam em suas gestões. Para você ser um profissional de sucesso, você vai precisar ser uma pessoa criativa, dinâmica, determinada e uma pessoa que consegue dar resultados, tanto para as empresas, para as organizações, como para você mesmo. Agora, deixa eu improvisar um pouquinho.
Produção, só um pouquinho, tá? Deixa eu improvisar. Gente, o mundo está passando por várias transformações e você precisa ser transformado pelo curso de administração. Então, vem para a FMB ser transformado, tá? Porque lá o seu sonho está ao seu alcance. Voltamos então para o Pensando Teologicamente, hoje com o tema Pentateuco, aqui com o pastor Francisco Pérez, e nós vamos direto aqui às perguntas, pastor. Eu tenho aqui uma pergunta aqui do Expedito Parente. Ele pergunta: o que Jesus quis dizer quando não vim destruir a lei e os profetas, mas cumpri-las? O Expedito é meu aluno no Básico em Teologia. Ele faz um negócio desse com o senhor aqui ao vivo, né? A palavra no grego, o sentido é encher, completar. Mais uma vez eu cito Romanos capítulo 10, acho que é o verso 3 ou é o verso 4, o fim da lei é Cristo. Jesus veio entrar. Embora haja uma discussão entre os exegetas sobre o significado de cumprir a lei. O que é que Jesus estaria dizendo? Ao meu ver, esse cumprir, Jesus está dizendo completar, dar um sentido pleno à lei. Os judeus haviam criado vários preceitos, uma forma, eles acreditavam, na verdade, os fariseus, os rabis, os mestres judaicos antes de Cristo, judeus antes de Cristo, eles criaram vários preceitos, 612, 613 preceitos, e era uma forma de proteger para que eles não descumprissem a lei. Com isso, virou um culto legalista. Jesus critica, ele repreende duramente os fariseus, doutores da lei, porque criavam vários preceitos e acabavam não dando uma interpretação abalizada da lei. Então, eu acredito que Jesus também que Jesus Cristo ele vem cumprir, porque somente ele tinha o poder de cumprir essa lei, né? Que foi posta, né? Que o homem nenhum não teria condição de cumprir, só Cristo mesmo, né? Ele que vem, então, cumprir. Respondido aí, pastor Júnior Monteiro, ele faz uma pergunta aqui: Bispo Pérez, nós pastor encontramos Júnior. Alguns tipos de Cristo velados em Gênesis. Quais são eles e qual a importância para a teologia cristã? É a tipologia de Cristo, né? São a palavra tipos, né? Que são aquilo que aponta para Cristo, né? São personagens, pessoas, eventos no Antigo Testamento que apontam para pessoas, eventos, personagens no futuro, no caso, no Novo Testamento. Nós temos vários tipos de Cristo no Pentateuco. Gênesis capítulo 3, versículo 15, a promessa de redenção. É um dos primeiros, né? Ali, é um dos primeiros. Moisés é um tipo de Cristo no livro de Êxodo. Ele vem para libertar, vem para tirar o povo da escravidão, né? Ele é o libertador do povo do cativeiro. Jesus libertou o povos que creem do cativeiro. E é interessante aí, só lhe cortando um pouquinho, lembrando da teologia da libertação, que vai trazer muito essa ideia do êxodo, né? Desse povo que se liberta. É outra história, mas da opressão. Da opressão, né? Liberta. Só que agora a opressão é a opressão social. Isso, então dá pano para manga, né? José é um tipo também, né? De Cristo. José é um tipo de Cristo. Moisés é o libertador e o que entrega a lei no monte, né? Na verdade, ele recebe a lei de Deus e entrega ao povo. Jesus entrega a lei no monte também. Então, Jesus, ele é superior a Moisés, superior a Arão. Então, nós encontramos diversos tipos de Cristo no Antigo Testamento. No Pentateuco, nós encontramos diversos, e é importante porque entender que esses personagens, Cordeiro de Deus, o Cordeiro, né, o sangue do Cordeiro que é imolado, e o sangue que é passado nos umbrais e nas vergas das portas para que o anjo da morte passe por cima. Jesus é o Cordeiro, o seu sangue nos livra da morte. Em Cristo Jesus, aquele que morre
ele vai ressuscitar com Cristo, morre com Cristo, ressuscita juntamente com ele. Então, são muitos os tipos de Jesus no Antigo Testamento. Apontando isso aí. Wagner Gaspar, voltando aqui, foi uma pergunta dizendo em Lucas capítulo 1, versículo 3. Ele declara que usou fontes. Qual o problema do autor usar fontes onde isso afeta a inspiração? Nós já tínhamos conhecido esse texto de Lucas, que ele diz, vamos aqui pegar no texto, né? Vamos ver aqui que muitos, né? Ele se refere a muitos que já haviam escrito um registro dos fatos que ocorreram entre nós. Que, capítulo 1 diz assim, visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, transmitidos pelos que desde o princípio foram suas testemunhas oculares e ministros da palavra. Pareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem. Então ele se refere a pelo menos 3 fontes para escrever Lucas Atos. É uma obra em 2 volumes, Lucas Atos. Ele diz, muitos têm empreendido uma narrativa, logo no versículo 1, é a primeira fonte que ele utiliza. Já havia algum registro escrito do que Jesus fez e do que Jesus ensinou. Depois ele diz assim, transmitidos pelo que desde o princípio foram testemunhas oculares. Então, ele vai também fazer uma entrevista com essas testemunhas oculares, ouvir de fonte originária sobre o ministério de Jesus e ministros da palavra. Ele usa 3 fontes. Então, utilizar essas fontes não anula, né? Não anula, não vai contra a doutrina da inspiração. Como eu falei, os autores, muito dos fatos que eles registraram, muito do que eles deixaram registrado era produto, resultado de investigação, de testemunho ocular e outras, e de fontes que eles utilizaram para escrever o texto, para escrever o livro. Perfeito. Agora vem Ney Wagner, veio lá da Paraíba, ele vem dar uma pancada aqui também do outro lado, né? A gente provocar aqui também, né? O profetismo no Pentateuco, personificado por Moisés, tem reflexo no profetismo do Novo Testamento, principalmente na igreja, a comunidade profética? Jesus, ele cumpre também essas funções, né, que é inaugurada por Moisés, ele é o maior profeta. E Jesus, ele cumpre o ministério também de Eliseu. Jesus, ele cumpre 3 funções, que são as funções importantes no Antigo Testamento, que é o rei, o profeta e o sacerdote. Então, Jesus, ele é o profeta de Deus, que veio comunicar a vontade de Deus, a verdade de Deus para a humanidade. Jesus cumpre também o profetismo que tem início com Moisés e desenvolvido ao longo da história de Israel no Antigo Testamento. Jesus é o profeta por excelência. Perfeito. E aí, pastor Wagner, agora vem com mais um. O Wagner está com vontade de não estar aqui, mas ele fica aperreando, viu? não. Eu não vou, mas eu faço pergunta. Gálatas 5,14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, que é nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Pergunta que faz: porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se cumpre tudo isso? É uma síntese, né? Como tudo, né? O decálogo é um resumo da lei. Jesus, ele resumiu a lei em 2, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Facilitou e amarás mais o próximo, no aprendizado, né? Amarás o próximo como a ti mesmo. E o apóstolo Paulo resume em uma lei, em um ponto, né? Voltando aqui para Deuteronômio, né? Em quais circunstâncias esse livro foi escrito? Ele tá naquele, né, eu diria assim, contemporâneo com tudo? Foi tudo de uma vez, Gênesis, ou não? Deuteronômio tem algo há uma abertura de época e de tempo com relação ao Deuteronômio.
Porque, como você falou, o Deuteronômio ele já é ali a finalização da sequência, né? E aí, o que é que... Nós temos 3 períodos na vida de Moisés. Os primeiros 40 anos, nós sabemos pouco, sabemos um pouco da infância, que quando ele mata o egípcio, foge para Midian. E esse período em Midian, nós pouco sabemos sobre a respeito da vivência de Moisés, e os 40 anos que ele viveu no deserto. Acreditamos que nesse período Moisés escreve todo o Pentateuco. Ele utiliza as fontes escritas e orais que tem em mãos, ele começa a redigir, ele começa a compilar o Pentateuco, e no final já da sua vida, do seu ministério, ele conclui escrevendo Deuteronômio. Eu acredito que também Deuteronômio tem muito a ver também nas circunstâncias, acho que a pergunta fica mais assim, fácil, com relação ao momento, de repente o povo ele começa a ter uma necessidade de normas para a própria sociedade, porque ali eles já estão se entendendo como um povo, como uma nação, e precisa agora ter... É diferente do povo no deserto. Do deserto, porque agora nós já estamos aqui, e agora como é que nós vamos nos relacionar? Baseado em quais diretrizes, né? Ele já tem terra. Isso. E aí, se o camarada invadir um palmo do seu terreno, matar o animal do vizinho, aí... Eu acho que é circunstância, porque já estava acontecendo, precisava botar ordem, vamos botar assim, bem prejudicado, botar ordem no galinheiro, né? Então vamos começar a criar as normas aqui. Uma adequação, né, para a vida do povo hebreu em sociedade. Eles viviam no deserto, era uma multidão no deserto, mas a lei é básica no deserto, para que eles pudessem ali se relacionar com Deus e relacionassem uns com os outros. Quando eles chegam em Canaã, precisaria de uma adequação, precisaria de uma preparação, precisaria de um detalhamento da lei para a vida em sociedade. Essa parte voltando mais para essa questão da lei de novo. Eu gosto sempre de estar batendo com essa questão da lei, porque é onde mais o povo, eu diria assim, questiona. A possibilidade, pastor, de aqueles que defendem ainda, né, algumas coisas da lei, a possibilidade de obedecer, viver na lei, na graça, ou seja, um momento eu estou com o pé na lei e outro estou na próxima pé na graça. Aquela questão da conveniência. Existe essa possibilidade, ou nós devemos abolir de vez a lei e voltar somente para a graça? Nós vivemos na graça agora. Sim. Jesus é o cumprimento da lei. Não tem uma possibilidade de nós vivermos como judeus, por exemplo. O judeu, ele cumpre a lei, os judeus que não são judeus messiânicos, e alguns judeus messiânicos, eles continuam cumprindo algumas regras do judaísmo, mas ali é para o judeu de nascimento. Então, circuncisão, obrigatoriedade de guardar um dia da semana, como o sábado. Reserva de alimentos. Você come carne de porco? Como. Come? É bom. É bom? Faz mal, não? Um churrasco aí com a carninha de porco assada. Excelente. Galinha também, galinhazinha cabidela, uma galinha aquela molho com sangue. Era um dos meus pratos prediletos quando na minha infância e adolescência. Hoje eu não gosto muito. Né? Mas não é por causa da religião, não, né? Não é por causa, não. Então eu vejo que nós vivemos na graça, não vivemos mais na lei, embora alguns princípios da lei são permanentes. Alguns ensinos da lei são permanentes. Não aquilo que se refere a festividades, a ordenanças dietéticas, né? Alimentação. O judeu come um tipo de carne específico. O corte, o judeu religioso, ortodoxo, se for aquele corte feito por um judeu, num frigorífico específico. Ele não come qualquer carne. Então, ele tem toda uma alimentação, ele tem toda uma regra alimentar que ele segue. Nem todo judeu, mas o judeu ortodoxo, o judeu religioso, sim. Então, não dá para o cristão viver essas regras relacionadas ao
ao judaísmo. Ele estaria voltando à lei, não lei. vivendo na graça. A gente observa em algumas igrejas, eu acho que, por exemplo, as neopentecostais, muitas delas, que eles trabalham muito essa questão de algumas, como você falou de festa, eu lembrei disso, né? Que algumas igrejas cristãs, eles trazem, né, essa prática festiva, né, para dentro da própria igreja. O Ano Novo Judaico. Né? Né? Aí você tem a igreja, a festa do tabernáculo, né? A festa do Purim. Então, como é que você vê isso? Se judaizando, né? As igrejas. Pois é. Isso usando o candelabro, a bandeira de Israel. Aí tem respaldo bíblico para isso? Como é que você entende essa questão? Que a gente vê muito isso, né? É o candelabro, é o sofá, né? Sim. Né? Que, inclusive, tem todo... Que é um instrumento muito utilizado. Tem igrejas que tem a arca, né? Lá a arca púlpito, né? no púlpito ali, né? Faz aquele... Como isso dentro do cristianismo, da Bíblia, né? Tem respaldo bíblico ou isso é o bodhisattva? A sua opinião. A fé cristã, ela é internacional. O evangelho é pregado e o Senhor é cultuado em igrejas na África, na Ásia, na Europa, e cada povo com as suas particularidades, com suas culturas, os seus costumes. Os irmãos na África dançam, são espontâneos na manifestação ali litúrgica, religiosa. Os europeus são mais contidos. E os judeus, eles têm ali a prática, o culto próprio, os judeus cristãos próprio deles. Então, não vejo respaldo bíblico nem histórico para utilizasse esses elementos no culto cristão. Não vejo respaldo. A Igreja Católica usa, né? Tem toda a indumentária, chamam de sacerdote, tem o incensário no catolicismo romano, e muitas igrejas evangélicas, talvez com ciúmes, têm usado desses expedientes, têm usado desses símbolos aí para florear, né, o culto. Ei, rapaz, o pessoal faz umas perguntas aqui, eu acho que é para poder mesmo complicar, mas vamos lá, né? Vamos lá. A pergunta do Ney Wagner. Se hoje vivemos no tempo da graça, no tempo da lei não havia graça? Havia graça, sim. A graça, ela está presente em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares. Só o fato de Moisés, por exemplo, a história de Moisés, que ele se livra lá do rio, né? Que iam matar, coloca ele dentro do rio, e aparece a filha do faraó para cuidar, e a graça de Deus protegendo. Voltando um pouco antes no Pentateuco, nós temos a graça de Deus para com Abraão. Abraão. Simplesmente Deus justificou ele pela fé. Isso ali é graça. Graça de Deus. Ele já estava desanimado porque a promessa de Deus de um filho não se cumpria, e Deus disse a Abraão, se tu pode, conta as estrelas do céu, e eu vou cumprir aquilo que eu te prometi. Então isso é graça. A graça de Deus é... O Jacó também ali, depois na fugenda acolá, chega um momento em que Deus se apresenta a ele, e o bicho é tão desmantelado que ainda diz, eu vou, mas se tu fizesse por mim. Rapaz, eu vou dizer, tem cada cristão, né? Na lei a graça, né? Mas vamos lá, tem outra pergunta interessante aqui, o Neivar fez essa, mas antes tem outra aqui. Vamos lá. Se Cristo é Deus, como aceitar o judaísmo messiânico como cristão? O que eu falo desse judaísmo messiânico, tem um tipo de judaísmo messiânico, vamos dizer, tradicional. Eu chamo de judaísmo messiânico aqueles judeus que se converteram ao evangelho. Eles creem que Jesus é o Messias, e o Messias divino. Há um judaísmo messiânico que afirma que Jesus, ele é o Messias, mas ele não é divino. Parecido com a doutrina, o ensino dos testemunhos de Jeová, que negam a divindade plena de Jesus. Jesus, ele é criatura e não criador. Esse ensino surge ali com Ário, o arianismo no século IV. Então, judeus messiânicos, quando eu utilizo essa expressão,
são judeus que acreditam que Jesus é o Messias, em Jesus se cumpre a promessa de um Messias, e esse Messias é divino. Ele tem uma natureza divina. Ele não é apenas um super-homem. Ele é o Deus encarnado. Perfeito. Vamos aqui para mais uma pergunta. 1 hora de podcast, já vamos já. O que seria válido no Pentateuco? Pergunta Mel Danúbio Gustavo. Danúbio Mel Gustavo. Danúbio, também É. aluno do nosso seminário. O que seria válido no Pentateuco, em termos de prática atual? O que é que valeria, então, nas práticas atuais? O que é que a gente pode dizer aqui? Tá valendo isso daqui? Eu acho que também foi uma pergunta parecida com essa, né? Tem muita coisa válida, né, no Pentateuco. Nós devemos tirar algumas partes que diz assim, a mulher tira os brincos, aí tem igrejas que pegam esses textos para dizer que a mulher não pode usar o batom, não pode usar o brinco. Ali era referente que as mulheres judias não deveriam se usar adornos, apetrechos que se assemelhassem às mulheres pagãs. O homem a mulher não vestir roupa de homem, mas todos se vestiam com uma veste longa. Tinha diferença na cor, diferença no alongamento das vestes, alguma coisa do tipo. Então, essas partes que são leis relacionadas à alimentação, dietéticas, aos sacrifícios que se cumpriram em Cristo, nós não devemos seguir. Tem uma parte em Deuteronômio que fala, olha, quando você, judeu, for construir uma casa, a casa tem que ter o parapeito assim, a área determinada, assim, assado. Porque se alguém morrer, você vai ser julgado, você vai ser condenado de acordo com os preceitos da lei. Claro que isso não cabe à igreja hoje, não cabe a nós cristãos, essas partes da lei do Pentateuco, mas vários outros ensinos, claro que nós seguimos. Falei o próprio Decálogo. O próprio Decálogo é vigente hoje, né? Devemos viver a lei, devemos amar a Deus sobre todas as coisas, devemos respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe. Então, muitas partes do Pentateuco são aplicadas à vida da igreja hoje, né? Perfeito, pastor. Nós vamos agora para as considerações finais. O pessoal aqui já fizeram um bocado de pergunta, né? É muito legal aqui a gente ver a participação dos nossos alunos. Lembrando a vocês, terça-feira, nosso convidado vai ser o pastor Jonatas, ele que tem um curso Aleph, professor de hebraico, né? Vai chover de pergunta, né? Porque ele que tem uma experiência também nessa área. Se prepara para se inscrever no curso de hebraico, né? Aí ele vai fazer também a propaganda do curso hebraico dele aqui, né? Mas a verdade é que também terça-feira vai ser bastante interessante. Mas antes de passar as considerações finais aqui para o pastor Pérez, eu quero lembrar você que está nos ouvindo que agora em junho, a partir do terceiro sábado de junho, já vai iniciar a nova turma de bacharel em teologia da Faculdade de Macis Baturité de forma remota. Essa, pastor, não vai ser encontros em local determinado. Eu tenho alunos do Maranhão, eu tenho alunos do Ceará, eu tenho alunos da Bahia, eu tenho alunos do Pernambuco, então são vários alunos de vários locais diferentes que vão ter um encontro, né, remotamente com os professores, inclusive o professor Pérez, né, é um deles também que vai estar dando essas aulas para nós, né, e o demais que aqui já tem passado bons professores, vocês verem o nível teológico, né, que a Faculdade Macis Baturité traz através dos professores convidados aqui da nossa casa. Pastor Pérez, suas considerações finais. Quero agradecer aqui o convite feito a falar de um tema que é tão caro para nós cristãos, o estudo da Bíblia, Pentateuco, e para a compreensão das Escrituras. Que Deus abençoe cada um. Quero agradecer cada um que eu compartilhei o link, entraram, participaram, fizeram perguntas, algumas perguntas difíceis, né? Mas as perguntas fáceis, as perguntas difíceis são melhores de responder. Algumas talvez não tenha respondido a contento, mas quero agradecer a presença de cada um e o convite feito pelo pastor Edilson.
Obrigado, pastor. O pessoal aqui ainda estão falando aqui do senhor aqui, estão dando indicando aqui o Seminário Evangélico Igreja de Deus. Rapaz, ele é de onde? Rapaz, do Seminário Evangélico Igreja de Deus, faça a matrícula lá. O pessoal aqui não perde tempo, não. É isso aí, pessoal. Tem esse negócio de concorrência, não. Tem não, aqui não tem não. Aqui tá tudo em casa, tá bom? Se você não conseguir fazer o bacharel, vai lá, faça ali o livro ali com o pastor Pérez. O importante é você ter e buscar o conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Vamos então finalizar com a oração, que Deus te abençoe, onde você estiver aí, acompanhe comigo essa oração. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus, por mais esse momento que nós tivemos aqui aprendendo a Tua palavra, Senhor. Dá-nos cada vez mais a Tua sabedoria, meu Pai, em que quando nós tratarmos de assuntos relacionados, ó Pai, a Teu ídia, a Tua palavra, as Escrituras, que Teu Espírito Santo esteja nos direcionando, ó Pai, esteja conduzindo conforme a Tua vontade, esclarecendo, dando, ó Pai, discernimento. E que tudo, meu Deus, que seja feito aqui, Senhor, seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Pérez. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos jovens que estão ali atrás, ali fazendo esse momento acontecer também. Obrigado por cada um dos meus irmãos e irmãs que nos acompanharam até esse momento. Ó Pai, vem nos abençoar e proteger, em nome de Jesus. Amém. E amém. Pensando teologicamente, termina agora. E te aguardo na próxima terça-feira, se assim Deus desejar e permitir. Forte abraço.